Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, aqui com a gente no estúdio. Tudo bem, Vera? Oi, Sardenberg. Oi, Cássia. Oi, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Hoje um pouquinho mais cedo. 1h07. É bom avisar, porque muitos ouvintes acertam os seus horários pelo horário dos comentaristas. Então, ninguém está atrasado, ninguém está adiantado. É a Vera que está adiantada. Eu estou adiantada. Vera. Boa tarde, Cássia. Vera, vida de ministro da Fazenda não é fácil em lugar nenhum do mundo e muito especialmente no Brasil. Agora, o Haddad tá bem entrutado, né? Bem entrutado, Sardenberg, por circunstâncias, no mais das vezes, alheias à vontade dele, e ele tentando dançar miudinho no meio dessa briga que se formou, uma briga generalizada entre os poderes, em que o executivo tentava ficar de fora e não conseguiu, acabou tragado para o meio da crise. E coincidiu ali por um alinhamento sombrio dos astros para o Haddad de ser a data final para o Lula decidir se vetava ou sancionava o projeto das desonerações das folhas de pagamento, exatamente no dia em que a treta estava mais disseminada, né? Com o Gilmar chamando o Rodrigo Pacheco do alto dos seus 2 metros de pigmeu moral, o Pacheco respondendo que o Senado não iria admitir ser intimidado. E foi bem nesse dia o Lula teve de fazer essa escolha, que é uma escolha que de fato complexa para ele, mas que ele foi pressionado pelo próprio Haddad a vetar o projeto das desonerações. E hoje o Haddad tentou dar uma explicação que ele tente ficar bem com todo mundo. Não sei se ele vai conseguir, se ele vai ser bem sucedido. O que é a ginástica que ele está tentando fazer? Dizer que o governo sim vetou as desonerações por uma série de inconstitucionalidades que ele alega, mas que são controversas, porque o Senado e a Câmara atestaram que é constitucional a prorrogação das desonerações da folha de pagamento para os 17 setores que mais empregam na economia. E dizer que o governo vai dar uma saída para esses setores em um outro momento. Ele não diz quando, ele não diz que saída vai ser, ele não diz se vai abarcar todo mundo. Mas ele diz que o governo vai costurar uma outra solução que não essa de simplesmente prorrogar as desonerações. Com isso, o que ele está tentando buscar? Que a Câmara e o Senado e o Congresso no seu conjunto não paralisem as outras votações que são de interesse dele, da agenda econômica, em razão da enorme contrariedade criada pelo veto. O veto desagradou muito, por exemplo, o Arthur Lira, que agora era quem o governo contava para sair dessa enrascada da briga do Supremo com o Senado. Porque o que estava se configurando ali? Que o Lira ia ser a voz da razão nessa coisa, ia segurar essa PEC até os ânimos se acalmarem um pouco e aí ver se chegava a um acordo para que o Supremo restringisse as suas decisões monocráticas e passasse a não legislar, né, como o Congresso acusa o Supremo de legislar, mas por conta própria, sem ser por imposição de uma PEC. E aí, com isso, a PEC ia ficando lá de lado e a Câmara não votaria. Só que o Lira ficou muito bravo com o veto às desonerações e agora já não se sabe mais se ele vai dar essa forcinha para mediar esse conflito. Então, a agenda econômica hoje está no meio dessa briga toda, que é uma briga principalmente política. Não é que o Senado esteja, de fato, preocupado com o excesso de decisões monocráticas ou que o Supremo esteja preocupado ou não com a questão dos precatórios, que saiu da pauta em represália à aprovação da PEC com o voto do Jacques Wagner, é que está cada um querendo defender ali o seu quinhão de poder, é disso que se trata, né? Agora, Vera, são essas situações, assim, a gente está falando de uma disputa interna e tal, mas você imagina o seguinte, vamos falar do lado da empresa, né? A empresa, nós estamos no final do ano e as empresas estão já em pleno processo de fechamento do orçamento para
2024, né? Tem que ter um planejamento para E aí você não sabe se vai pagar 20% sobre a folha ou vai pagar 4%. Quer dizer, isso é um tremendo de um problema e um descaso com a vida das empresas que é enorme. Então, o Haddad dizer assim, eu tenho uma solução e eu vou mostrar lá na frente. Quando, né? Nós estamos já no dia 24 de novembro. Essa medida, ela vale até 31 de dezembro. E ele mostraria essas medidas alternativas depois que o presidente voltasse da COP ainda. Exato, tá muito lá longe, cria uma instabilidade tremenda. Ele conseguiu, além dessa tremenda instabilidade econômica e jurídica que joga para as empresas, incluir mais alguém na lista de problemas e crises, porque a Fiesp, a CNI, todas as entidades, inclusive as entidades de trabalhadores, conseguiu unir trabalhadores e empresários contra esse veto. Ele está muito ali na defensiva de saber que ele tem uma meta fiscal dificílima para cumprir e que ele precisa preservar tudo que ele tiver de receita possível. Só que o arranjo político disso está ficando cada vez mais insustentável e do ponto de vista da economia real ali, na ponta de trabalhadores e empresários, ele jogou uma dose de incerteza muito grande, como você bem disse, e que pode reverter em dificuldade de apoio, inclusive para o Lula. Então vai ficando um cenário muito intrincado ali de crises sucessivas em que o governo está mergulhado. Para a imagem do presidente não vai ajudar nada se as empresas disserem, olha, a gente vai ter que começar a promover demissões porque não temos como marcar com a reoneração da folha, e nem isso é garantia de que ele vai cumprir uma meta fiscal com a qual ele se comprometeu e que é muito, muito, muito ambiciosa, né? Caramba! Não é fácil. O xadrez dele é muito difícil. Ele estava com uma cara bastante abatida ali, tentando não brigar com ninguém, tentando ficar bem com o Supremo e ficar bem com o Congresso, só que acho que ele não vai conseguir nenhuma coisa nem outra. O Supremo já tirou da pauta a coisa dos precatórios e no Congresso as medidas dele estão ali meio periclitantes. Fala para ele que a situação do futuro ministro da Economia da Argentina é pior. Eu acho que ele sempre vai ter esse consolo, né? Tem alguém pior que você. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até a semana. Até a semana, um ótimo jornal para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até Bom mais, fim de semana.